Seja bem-vindo para mais um vídeo de Alex Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês me fazem, as dúvidas que vocês têm, as questões que eu achava que vocês já sabiam. Eu percebi que muitas coisas simples, que são simples para mim, vocês realmente não sabiam. E esse é o meu segundo vídeo. Se você não viu o primeiro, tá aqui embaixo, caso as perguntas que eu não respondo neste vídeo é porque já foram respondidas no outro vídeo. Então se você está olhando esse vídeo sem ter visto o outro, é o primeiro link aqui abaixo na descrição. Boa noite, gostaria de conhecer pessoas que moram na Suíça, pois estou querendo muito ir embora. Muito prazer, eu sou Alex. Eu só gostaria de ter imagens de Redshund. Eu nunca vi esse nome. Alex, minha dificuldade é de estar procurando informações de como alugar um apartamento e um trabalho. Como disse, quanto à língua, eu falo também inglês, espanhol e italiano. Acho que para mim seria no cantão francês. O que você acha? Realmente, se você... Bom, realmente não. Se você falasse o francês, eu indicaria você, naturalmente, os cantões ou cantão que fala francês. Se você fala o italiano, naturalmente, a Suíça italiana, que faz divisa com a Itália, é mais fácil para você se você já tem o domínio do italiano. Eu não sei se você tem... aqui acima está descrito que você tem a cidadania espanhola. Então, provavelmente você tem todas as chances de ficar no país. Vai depender de você e da ajuda que você vai ter, porque é muito importante você ter uma ajuda aqui no começo, porque custa. Então você vai vir, você vai ter que ficar em algum lugar, e para você se registrar na prefeitura, para você procurar trabalho, você tem que ter um endereço. Você não pode dizer, eu estou num hotel e vou ficar aí até arrumar um trabalho. Eles não vão te dar esse permisso. Então é muito importante ter quem ajude você aqui. Eu indicaria para você, se você vai se mudar mesmo de país e tudo mais, de mala e cuia, vai para um lugar que seja o melhor. E se você tem a chance de ir no melhor, que é Zurique, na minha opinião, não estou dizendo nada de ruim de outros, mas na minha opinião Zurique é o melhor porque é maior e tem muito mais trabalho. Então é muito mais fácil você conseguir um trabalho. Porém a língua, né? A língua você vai ter que aprender, com certeza absoluta. Me diz uma coisa, você casou e como você fez para adquirir a permissão? Você tem Ausweis B ou der C? Ausweis é uma permissão. Então ela perguntou no final se eu tenho a permissão B ou a permissão C. Eu tenho a permissão C, eu já passei por esse degrauzinho que seria a permissão B. Só para você entender um pouco. Se você chega aqui à procura de trabalho, sendo você um europeu, você vai ter a permissão L, que é como se fosse uma identidade do país para os estrangeiros, não para o suíço, para os estrangeiros, ou seja, no meu caso. Eu não recebi na época a permissão L, que seria a procura de trabalho. Por que eu não recebi? Porque quando eu fui me registrar, eu já tinha um trabalho em mãos, ou seja, eu tinha um contrato. Eu fui na prefeitura e falei, este daqui é o meu contrato e eu quero a permissão de estadia no país, eu tenho um endereço, isso é meu endereço. Era na época na casa da minha irmã, então eu recebi aquela carteirinha, aquela identidade B. E se você vai até essa prefeitura e diz, eu não tenho nenhum trabalho, eu estou chegando aqui, vou ficar na casa da minha irmã e vou procurar trabalho, você vai receber a permissão L. E depois de um ano, talvez depois de 6 meses, talvez depois de 2 anos, eles lhe darão a permissão B. Normalmente a permissão B é válida para 5 anos. Se você nesses 5 anos sempre foi bom, sempre trabalhou, não precisou de ajuda do Estado, não fez muita merda, me refiro aqui coisas ilegais, que você pode já imaginar em sua cabeça que muito estrangeiro faz, e daí você vai receber o permisso C. Então eu tenho o permisso C porque eu já passei por todos esses degraus. É possível conseguir um trabalho aí na Suíça ilegal? Claro que é possível. Muita gente trabalhou aqui legal. Eu conheci muita gente que trabalhou aqui legal, mas não é algo que eu recomendo, porque você é um fugitivo da lei. Você pode pensar, mas no Brasil eu ando livre, a polícia nunca me controla. Não compare o Brasil com a Suíça. Pode dar para comparar, porém é difícil. No Brasil você não tem esse controle. Você tem controle no Brasil de várias coisas. Na saída, quando você sai do país, na aduana, ou seja, lá na federal, ou quando tem um controle de carro, eles controlam o seu carro. Só que aqui, quando eles fazem o controle, eles não só controlam o seu carro ou a sua saída ou entrada, eles controlam você, se você está legal aqui no país. Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro,
me pararam na rua, eles não só pedem a minha carteira de motorista, eles também pedem os meus documentos. Eles pedem o documento da pessoa que está do meu lado e das duas pessoas que estão atrás, ou seja, eles fazem um controle geral, porque a Suíça é um país, assim, tipo, em volta são todos países. A Suíça faz fronteira com 5 países, então muita gente passa pela Suíça e muita gente fica ilegal na Suíça. E muita gente é deportada justamente por isso, por estar ilegal aqui. Ilegal, para quem não entende, é não ter um passaporte europeu, não ter um registro e estar trabalhando ilegal. E as pessoas que trabalham ilegal aqui, elas sofrem muito. Por quê? Imagine que uma pessoa tem que ganhar na média 4.500 francos bruto, trabalhando numa construção qualquer. A pessoa ilegal pode talvez conseguir um emprego nessa empresa. Só que a empresa não vai pagar 4.500, ela vai pensar, a pessoa está ilegal, vou me aproveitar, e todas as empresas fazem isso. Então eu vou pagar para ele 2.500 francos. A pessoa que está ilegal não pode ir lá e falar, não, é meu direito receber 4.500, porque a pessoa não está no direito. Porque a pessoa está ilegal, então é muito difícil para ela querer exigir alguma coisa, e é onde as pessoas se aproveitam muito dessas pessoas ilegais. Os casos mais recentes e os casos que mais se vê hoje em dia é pessoas virem do Brasil, por exemplo, tem famílias aqui com 2, 3 filhos. E isso custa muito só o marido trabalhar, porque se eles têm 2, 3 filhos, para a mulher ir trabalhar é muito difícil tendo 3 filhos. Ela tem que ficar em casa cuidando dos 3 filhos. Só o marido trabalha. Só ele trabalhando para bancar tudo se torna muito caro. O que ela faz? A mulher trabalha em algum lugar, vai ganhar um salário praticamente igual ao do marido. Os dois, digamos 4.500 cada um, vai dar 9.000 francos, limpo 8.000 francos, que é muito dinheiro. Eles conseguem sustentar uma casa legalzinha. Porém, alguém vai ter que cuidar do filho. E o que eles fazem? Eles trazem alguém de um país vizinho, por exemplo. Do Brasil, se for uma família que tem alguma coisa a ver com o Brasil, eles trazem uma brasileira. E quando eles dão para uma brasileira, que é o chamado aqui babysitter, ou seja, alguém que cuida dos seus filhos, eles pagam a média de 600 a 1.200 francos. E sabe o que é isso? É uma miséria. E essa pessoa que está cuidando aqui, o filho dela, ela está ilegal. Eu entendo a situação da família, que eles têm que economizar para poder sobreviver. Eu entendo a situação da pessoa que vem do Brasil, que encheu os olhos com 1.200 francos, que é muito pouco, para a Suíça não é nada. 1.200 francos talvez seja, nos olhos do Brasil, em reais, mais de 3.500 reais, porém para a Suíça não é nada. E aqui, se a pessoa for viver normal, 1.200, que eu estou colocando no máximo, muita gente recebe 800, 900, 700 francos, ou seja, é injusto, porém acontece muito, é os casos que mais acontecem. Então o trabalho ilegal tem sim, e tem muitos, só que a pessoa vive numa prisão, ela não pode sair, se não é caso de polícia, talvez a polícia pare e fala, me mostra aí a sua identidade de você estar na Suíça, você não vai ter, o que vai acontecer? A polícia vai te passar algema, vai te levar preso e você nos próximos dias vai estar pegando o próximo avião com destino ao Brasil, porque você é uma pessoa ilegal e você vai ser deportado. E há casos diariamente, não só para o Brasil, para todos do Sul da América, são proibidos de morar mais que 3 meses aqui, que no final não se diz morar na Suíça, mas se diz sim estar como turista na Suíça 3 meses, porque estando como turista 3 meses você não pode trabalhar, porém tem muita gente que trabalha, conheci muitos do meu lado. E realmente relatos delas próprias contam, é sofrido, porque elas estão no ônibus, elas podem ser deportadas a qualquer momento. Então você vive com aquele medo, aquele psicológico, você vê polícia em todo canto, então seu coração já dispara. Então eu tenho pena dessas pessoas, porque eu imagino, eu na situação eu não aguentaria, eu pegava o primeiro avião e eu ia embora. Sinto muito por essas pessoas que gostariam de morar na Suíça e não podem, mas infelizmente não é possível. Então é complicado eu recomendar alguém ilegal trabalhar na Suíça. Eu próprio não traria ninguém. Então vai de cada um aí. Como você conseguiu a permissão aí? Parabéns pela sua história. Então, como eu consegui, eu respondi antes, foi naturalmente através do trabalho. No começo na Suíça eu tinha um trabalho no restaurante. Eu já estava aqui, eu fiquei aqui uns 3 meses procurando trabalho. Só que eu não fiquei legal. O que eu fiz? Eu tinha um passaporte europeu. Então se a polícia me controlava, eu dizia, não, eu sou europeu, eu posso ficar aqui e entrar a hora que eu sair, porque eu sou um europeu. Ou seja, quem não sabe, eu sou italiano. Então eu achei o trabalho, e depois que eu achei o trabalho, eu fui até a prefeitura com o contrato. E daí
eu ganhei a minha permissão B, que é acima da permissão L, que a L é a procura de trabalho, como eu já expliquei para vocês. Então, por isso que eu estou aqui até hoje. Alex, você aprendeu alemão em quanto tempo? Você está na Suíça há quanto tempo? 2 perguntas, isso é legal. Eu demorei para aprender alemão porque eu fui como quase todo brasileiro na Suíça. Relaxado. Significa o que, em outras palavras? Você chega, você ganha 2.000 francos, se você for um europeu, um descendente de europeu como eu, sou descendente de italiano. Então eu cheguei, procurei o trabalho, qualquer trabalho para mim ganhasse qualquer coisa, eu já estava muito feliz. Então o trabalho que eu achei tinha a ver com brasileiros, ou seja, falava português, não precisava muito do alemão, precisava, mas conseguia ainda relevar. Então eu não me importava muito com o alemão, eu estava ganhando uma graninha, a graninha que eu ganhava era muito mais que no Brasil, que eu ganhava em um mês aqui, meus pais ganhavam em um ano no Brasil, então eu vou aprender língua e é o que a maioria dos estrangeiros faz. Então eu não aprendi no começo, eu demorei, depois de 1 ano e meio mais ou menos, que a água começou a bater no joelho, que você começa a perceber que aqueles 2.500, 3.000 francos que você ganha mensal, aquilo não é nada. Por que não é nada? Porque se você tiver que pagar seu carro, sua casa e todo o resto, aquele dinheiro some rapidinho. Lembrando que para você viver bem aqui, você tem que ganhar mínimo 4.000 limpos, que dá razoavelmente para viver. Então no começo eu demorei assim para dominar mesmo, acho que uns 3 anos a 4 anos que eu comecei assim a dominar, porque depois de 1 ano e meio a 2 eu comecei a fazer cursos, comecei a procurar outros trabalhos, e nesses outros trabalhos já não tinha mais a ver com brasileiros, então eu tinha que, querendo ou não, me comunicar com o mínimo do alemão que eu tinha. E para você aprender o alemão, o melhor de tudo é você fazer um curso e sair para o mundão e falando, porque você aprende ouvindo, aprende vendo, aprende falando, e isso é o mais legal de tudo na Suíça, porque na Suíça você vê eles falando. Tem um porém, na Suíça você aprende um alemão na escola, que é o alemão normal, que é o alemão da Alemanha, ou seja, que é o alemão que tem escritura e tudo mais. Porém tem o suíço alemão, que também tem uma escritura muito escrota, mas tem. E você ouve mais na rua que é o suíço alemão do que o alemão. Daí você pensa, na escola eu aprendo uma coisa, mas na rua eu ouço outra. Tá muito complicado isso. E justamente esse era o meu problema. Porém, hoje é como se fosse 2 línguas. Eu não falo bem o suíço-alemão, nem tento. Eu falo mais o alemão, que é o alemão normal, por causa do meu trabalho também. Porque se eu falar no meu trabalho o suíço-alemão, vou ter problema com meus colegas, porque eles também falam um pouco alemão. Então eu dominei mesmo, acho que qualquer pessoa domina o alemão depois de anos. Se alguém disser assim, em 6 meses eu dominava o alemão, é mentira. Você está na Suíça há quanto tempo? Eu estou na Suíça há 12 anos, completou 12 anos, vai completar 13 anos, mas eu não espero ficar aqui a vida inteira. Eu espero ainda um dia morar no Brasil. Eu sei que muita gente vai pensar, Alex, está sem noção, morar no Brasil? Responde aí, querido, para a mulher brasileira, bonitinha, aí é melhor? Boa pergunta. Tem como você apresentar um suíço para mim? Apresentar um suíço para você? Olha, é muito difícil eu apresentar um suíço para você, porque não funciona assim. Olha, esse é um suíço, ele vai casar com você e você vai poder morar na Suíça. Não funciona assim. Olá, eu sou de Portugal. Quais são os trabalhos que tem aí na Suíça que não precisa de qualificações ou experiência? Eu tenho experiência em fábricas e falo muito bem o inglês. Bom, na questão língua, inglês é uma língua que não é assim aceita em todos os trabalhos. Se você tiver a língua inglês como língua secundária e você fala o alemão na minha região, ótimo para você, vai te ajudar muito. Em muitas áreas que você for trabalhar, por você falar uma língua a mais, você ganha 100 e poucos francos a mais a cada língua que você falar e que você use no seu trabalho, ou seja, na área de vendas, principalmente quem trabalha no aeroporto, de vendedor ou algo desse gênero, até ganha mais, porque lá principalmente você tem que falar alemão, inglês e outras línguas. Outras línguas só vão te ajudar, porque é uma área de turismo, onde passa muito turista, então te ajuda muito o inglês. Porém, para a Suíça o inglês é muito difícil, talvez na área de comunicações internacionais, eu não sei qual seria no caso, talvez te ajudaria, mas quais dizer exatamente fica muito difícil. Na área de computação, o inglês também é essencial, com certeza. Porém, achar um trabalho que só fale com você em inglês é difícil.
eles possam falar com você alemão e inglês, que seria no caso o inglês como língua secundária, seria muito bom. E trabalhos que não precisam experiências, os estrangeiros aqui, como eu já tenho um vídeo que eu fiz também explicando um pouco para vocês, é o primeiro link aqui abaixo na descrição, é de onde eu também tirei muitas perguntas das pessoas. Eu explico um pouco essa situação, trabalhos que não precisam de experiência. Tem muitos trabalhos que você começa sem nenhuma experiência, exemplo, na construção, mas não é toda empresa que te dá. É na área de limpeza, também não é toda empresa que te dá. Eles começam te pagando muito, mas muito pouco, porque eles pegam pessoas que falam pouco alemão, pessoas que têm pouca experiência e se aproveitam da situação. Ou seja, eles vão estar ganhando dinheiro com você, passando para o mundo que você é uma pessoa qualificada, mas você no final não é uma pessoa qualificada, mas eles cobram das outras pessoas, eles estão doando o trabalho, você, por exemplo, fazendo limpeza, como se você fosse uma profissional, mas na verdade eles estão ganhando como se você fosse uma profissional, mas você não é, mas você ganha como uma pessoa que não tem experiência. Então, há muitos casos sim, a Suíça não é tudo aquilo que se imagina, porém, ganha-se dinheiro mesmo assim. Na área de construção é onde eu também comecei muito. E onde eu também recomendo para os homens, mas não é todo homem que gosta de colocar aquela mão na massa, né? E nas fábricas também não é fácil. Na fábrica é melhor para as mulheres, pelo que eu vejo, as mulheres têm mais chance em fábricas do que os homens. Porém, é uma área que também eles precisam de alguém que tem experiência, porque não é fácil. Se você entra lá e faz alguma merda, a empresa tem toda a responsabilidade sobre você. Então, eles não querem muito se responsabilizar pelas pessoas, por isso que eles procuram pessoas que realmente têm experiência para eles não se incomodarem. Muitas empresas, principalmente a Suíça, preferem pagar mais por pessoas qualificadas do que pessoas não qualificadas. As empresas que mais pegam estrangeiros sem qualificações são as empresas estrangeiras. Olá, qual o valor da hora de trabalho em média? Olha, a média aqui de trabalhos normais, trabalhos sem qualificações ou qualificados, a média é de 25 a 35 francos a hora, bruto, né? Tem empresas que vão te pagar bruto 18 e tem empresas que vão te pagar bruto 40. Então eu vou te falar a média, como eu disse, 25 a 35 é uma média que se vê que as pessoas ganham aqui na Suíça. Boa noite, eu amo seus vídeos, sou suspeita em falar como consegue gravar tantos vídeos e falar de frente para a câmera sendo tão tímido. Acredite, ele é tímido. Acredite, eu sou tímido, realmente não é algo fácil, não costumo também falar em frente a todo mundo, além de fazer vídeos lá fora como vocês viram aí no canal. Não é fácil para mim, eu realmente sou muito tímido, mas eu tento passar um pouquinho da minha experiência na Suíça, da minha vida de uma outra maneira, talvez mostrando o meu dia a dia, respondendo as perguntas das pessoas. E se você tem uma pergunta, por favor, deixa aqui abaixo, o mais claro possível para mim entender, porque se eu não entender a sua pergunta, naturalmente que eu não vou poder responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se não for inscrito, naturalmente se inscreva. Deixe eu ficar sabendo que vocês estão gostando do Alex respondendo tantas perguntas que eu achava que eram coisas inúteis, mas vocês perguntam, é sinal que vocês têm curiosidade e eu tô aqui para responder. Mas deixe mais perguntinhas aqui. Se você veio através do Facebook até esse vídeo, volte lá. Não esquece de comentar se você gostou e de compartilhar com seus amigos. E sem dúvida a gente se vê no próximo vídeo.